Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Nós estamos hoje finalizando aqui uma série de mensagens. Essas mensagens que nós estamos finalizando, ela é independente, ela não depende da mensagem anterior para que você compreenda. É óbvio que quem esteve aqui desde o primeiro dia dessa série de mensagens, recebeu uma riqueza muito grande, uma riqueza imensa da parte do Senhor, com todo o ensinamento que nós trouxemos a respeito de oração. Você aprendeu muito a respeito de oração. E você vai continuar aprendendo, porque nós estamos aqui crescendo cada vez mais em conhecimento da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ainda falar sobre oração, finalizando isso, e a partir da semana que vem, nós vamos estar numa outra série de mensagens. Não vai ter intervalo dessa vez, nós já vamos diretamente para uma nova mensagem. Você vai ver nas redes sociais, nós já preparamos um vídeo para falar a respeito disso, e o tema é resista. Resista. Eu sei que existe algo muito forte querendo que você desista, mas o Espírito de Deus está dizendo: resista. Resista um pouco mais, caminhe mais uma milha, busque um pouco mais. E eu tenho certeza que será uma nova série abençoadora para você, para nós estarmos aprendendo um pouco mais da parte do Senhor. Quero ler com você um texto bíblico que está escrito em Efésios. É uma carta de Paulo que foi escrita aos Efésios, no capítulo de número 3 e verso 16. Três e 16 de Efésios, até o verso de número 21. Para quem trouxe a sua Bíblia, o Novo Testamento, cartas paulinas, se você ainda não se identifica muito com a Bíblia, não sabe muito encontrar, não conhece muito o que é carta paulina, meu Deus, você precisa vir no Start. Toda quinta-feira nós temos Start. O que é o Start? É para dar o start mesmo no seu conhecimento bíblico, para você aprender da palavra do Senhor, para que você venha a conhecer. Pastor, isso é um culto de ensino? Não, ele é um momento de ensino. Ele é diferente, ele é um formato diferente. E não precisa você fazer uma inscrição prévia, é só você chegar aqui. Quinta-feira, 19h30, a galera está reunida aqui. Tem 2 salas, onde temos 2 momentos de aprendizado diferentes. E se você puder investir na tua vida espiritual, invista vindo para o Start, que vai ser bênção demais. Diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que,
estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém. Aí, só vou fazer uma citação do que esse mesmo Paulo escreveu para uma outra igreja na Galácia, chamado Carta aos Gálatas, capítulo 2 e versículo 20. Olha o que Paulo vai dizer aqui e que vai de alguma forma complementar o que nós lemos. Eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esses dois textos, eles nos falam sobre oração. Mas eles vão trazer hoje para esse nosso fechamento a intensidade do porquê as nossas orações podem abalar os céus, abalar a nossa casa, ser resposta de oração para nós, ou simplesmente ser mais uma oração. Mais uma oração que fazemos, mais um sacrifício que fazemos, mais uma vez que dobramos os joelhos, levantamos iguais. Estávamos antes de dobrar os nossos joelhos, enfim. Por quê? E Paulo aqui, ele começa orando e dizendo, eu oro, e ele fala das gloriosas riquezas, que o Senhor fortaleça no íntimo, por meio do Espírito Santo, Cristo habite no coração. Essa palavra é a chave para aquilo que nós queremos hoje, para que cada pessoa que está aqui hoje na The Way, e que veio aprender sobre oração, faça orações efetivas, que suas orações tenham efetividade em trazer uma resposta. Isso vai fazer com que você ganhe tudo o que você pedir? Não, e depende. Se você tiver Cristo habitando em você, a probabilidade de que suas orações sejam respondidas na totalidade são gigantes, grandes. Por quê? Porque daí você vai estar de acordo com aquilo que Paulo falou, e que Paulo chegou a um nível em que ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo? Paulo, carne. Paulo, homem. Paulo que quer o último modelo de carro que saiu. Paulo que quer uma casa maior. Paulo que quer comprar algo para mostrar para os outros que ele tem. Esse Paulo está crucificado com Cristo. Um Paulo que vai fazer uma oração para pedir para ele sem que ele tenha necessidade. Paulo que não tem propósito nenhum naquilo que quer ganhar mais, porque na verdade ele quer gastar mais, mas não quer investir mais no reino de Deus, para que vidas sejam salvas. Parece muito altruísta isso que eu estou falando, né? Ou porque eu quero ajudar as pessoas. Mas quando se está crucificado com Cristo, é isso que vem do coração. Quando eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que você acha que Cristo faria nos dias de hoje? Como você acha que Cristo agiria nos dias de hoje? Como você acha que Cristo estaria se manifestando nos dias de hoje? Porque obviamente as pessoas olham para Cristo, e então ele está ali, não tem nem aonde dormir, diz ele, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, mas ele tinha um ministério. Mas eles tinham uma tesouraria, a Bíblia diz que havia uma bolsa onde eles recolhiam ali alguma coisa, havia uma administração no seu ministério. Jesus tinha ordem. De alguma forma, eles tinham um envolvimento para atingir pessoas. Se Jesus estivesse nos nossos dias, com certeza ele teria uma equipe trabalhando com ele, para ele, juntamente com ele. Pessoas, quem sabe trabalhando nas redes sociais, para atingir o máximo de pessoas com o seu evangelho. Vamos entender como Jesus faria hoje. Como Jesus expandiria o seu ministério hoje. Ele com certeza usaria de tudo o que ele possui. Mas, quando a Bíblia diz, estou crucificado com Cristo, na época, Paulo está dizendo assim, cara, eu não tenho mais aspirações pessoais, que sejam aspirações egocêntricas.
que terminem apenas em mim. O que eu desejo passa por mim para atingir alguém. Pastor, é errado a gente ter sonhos, desejos? Claro que não. Claro que não. A Bíblia, inclusive, ela vai dizer que Deus, Ele acaba fazendo além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Está escrito nesse mesmo texto, de que Ele concede os desejos do nosso coração. Mas de quem Ele concede? De quem já está tão crucificado com Cristo, que até aquilo que tem, aquilo que recebe, aquilo que possui e aquilo que anseia, vai ter um fim no reino de Deus. Vai ser para atingir alguém, vai ser para abençoar alguém, vai ser para servir melhor. Eu gostaria de ter mais tempo, para quê? Para só me jogar na rede e descansar. Eu quero mais tempo, porque eu quero fazer algo mais pelo reino de Deus. Eu quero salvar alguém, eu quero ajudar alguém. Eu estou crucificado com Cristo, por isso que a vida que eu vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É como se a gente pudesse imaginar, se Jesus vivesse hoje, nos dias de hoje, mas Ele vive, gente, Ele não está morto, Ele vive. E se Ele vive em quem? Em mim e em você. Quando é permitido que Ele viva? Porque às vezes eu vivo aquilo que está em Apocalipse, quando vem a palavra e diz assim: tu tens nome de quem vive, mas tu estás morto. Lembra do filme Sexto Sentido? O cara passa o filme inteiro, e quem assistiu pela primeira vez passa o filme inteiro achando que o cara está vivo, e no final o cara está morto. E quem não assistiu ganhou um baita de um spoiler agora. Se você não assistiu um filme dos anos 90, tem que tomar spoiler na cara mesmo. Nem dá para ficar segurando, né? Eu nunca assisti. Acabei que tem o filme. Tem um monte de gente vivendo isso. Tem um monte de pessoas que acham que estão vivos, mas já morreram. Seus sonhos morreram, suas aspirações morreram. Servir o outro, mas diz que é cristão, carrega um título de cristão, mas tudo o que planeja, tudo o que quer, é para si mesmo. E aqui ele começa a dizer que Cristo habite em você. Como nós devemos orar? A melhor forma de nós orarmos é nós expressarmos aquilo que, quem sabe, Cristo já está expressando dentro de nós. E nós vamos conseguir fazer isso quando estivermos cheios dele. Quando nós somos habitação do Espírito Santo. Quando o meu corpo é a sua habitação. Cristo vive em mim. Quando nós olhamos para as palavras gregas utilizadas aqui, a palavra que foi utilizada aqui é katoikel. E existe uma outra palavra que é paraoikel. São duas palavras gregas. Não é para você aprender a palavra, nem para você achar que, por que tem essas duas palavras? Porque essas palavras me chamaram muito a atenção. No original para qual elas foram escritas. A primeira palavra, paraoikel, ela fala de um lugar de passagem. Ela não fala de habitação. Ela fala de um local onde os peregrinos ficavam. Um lugar que apenas passa, se recolhe e vai embora. Mas a palavra katoikel, que é falada aqui em cima, que Cristo habite, ele usa a palavra katoikel, está falando de uma morada, de uma casa que lhe pertence. E isso aqui chama atenção por quê? Porque como cristãos nos dias de hoje, alguns de nós estamos mais para paroikel, um lugar de passagem de Jesus, onde Jesus passa na quarta-feira, onde Jesus passa no domingo pela manhã, onde Jesus passa no Natal e na Páscoa, onde Jesus passa num casamento, as pessoas vêm para a igreja para um casamento, ou infelizmente algumas ouvem uma palavra num sepultamento. É apenas um lugar de passagem o seu coração. Muitos corações que se chamam cristãos são apenas locais de passagem. Você recebe uma palavra, até é tocado, mas a tua vida continua a mesma. Se você vir na igreja ou não vir na igreja, não vai fazer diferença para a sua vida. Não existe uma sede, não existe uma necessidade. Muito diferente da canção que foi cantada aqui no começo. Dai-me de beber, pois tenho sede. Dai-me de beber, eu tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não consigo mais tomar de outra fonte. Eu não consigo mais beber qualquer tipo de água.
Eu preciso das tuas águas, eu quero das tuas fontes. É quando você precisa tanto do Senhor que você precisa dele além do culto. Você precisa dele na tua casa, e você ora, e você busca, e você tem um contato com ele. E essa oração, quando nós somos habitação, é diferente, porque o Espírito Santo não precisa ser buscado, ele já está aqui. Você ora já em espírito. As tuas orações já não são mais egocêntricas, elas são cristocêntricas, porque Cristo é o centro da sua vida. As suas orações, elas são tão lindas que você vai lembrar de orar por você no final da oração, mas você começa orando por todo mundo, você começa confessando os teus pecados, você começa adorando ao Senhor, e tem toda uma lógica na tua oração, e você está apaixonado por poder falar com Deus, por poder estar na presença de Deus. E quando vai vir o momento de petição, antes da petição vem muita gratidão. Meu Deus, eu nem sei se eu preciso pedir alguma coisa, porque tu já me deste tudo, Senhor. Tu já me concedeste tanto, eu sou grato por tudo aquilo que eu tenho. Cristo habita em mim. Pastor, mas as minhas necessidades, eu estou numa baita luta, como é que eu vou fazer essa oração? Por isso que é importante que Cristo habite em mim. Porque quando eu estou em luta, quando eu estou em aflição, existe uma chance muito grande de eu orar segundo a minha ferida. Entenda isso aqui é forte que eu vou falar. Há uma chance muito grande das minhas orações serem de acordo com a minha ferida. Assim como nos meus relacionamentos, é muito fácil de eu responder uma pessoa de acordo com o meu estado do momento. Alguém aqui alguma vez, não levante a mão nem se manifeste, mas pense contigo. Você recebeu uma resposta no WhatsApp de alguém respondendo para ti em forma de texto, e você interpretou do jeito que você estava, e você diz assim: meu, que grosseria. E a pessoa nem estava sendo grossa com você, ela só respondeu do jeito que ela estava. Mas você estava tão mal que quando você leu: não, hoje eu não vou. Você viu? Quem sabe a pessoa escreveu: não, hoje eu não vou. E tu leu aqui: não vou hoje. Tem diferença? Não? Claro que tem. Mas muitas vezes interpretamos segundo o nosso estado. Às vezes alguém responde mesmo para nós, no físico aqui, marido respondeu para a esposa, esposa para o marido, e a gente interpreta como? Como nós estamos. Achei que foi grosseria. Não gostei do teu tom. A oração é da mesma forma. Nós temos que cuidar, porque às vezes nós estamos em aflição, e se Cristo não estiver habitando aqui dentro, eu vou orar segundo as minhas feridas. E ao invés de ser uma oração pelos seus inimigos, como a Bíblia diz, né? Ore pelos seus inimigos. Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas meu cunhado andou falando de mim. Tem misericórdia dele, Senhor. Eu sei que eu não fiz nada para ele, eu não falei essas coisas horríveis, mas eu não sei quem falou isso para ele, Pai. Tenha misericórdia, eu sei que ele é uma pessoa boa, mas nesse momento está agindo dessa maneira, eu não quero trazer isso para o meu coração. Tenha misericórdia. Quem ora assim? Quem está cheio de Cristo, e porque Cristo orando dentro dele, é o Espírito Santo movendo a sua oração. Mas se o Espírito Santo não estiver nessa equação, meu irmão, Senhor, pesa a tua mão sobre aquele miserável. Mostra quem tu és, porque eu sou teu filho, eu não aceito. Pisa, Senhor, porque o diabo tem que estar por terra, e eu piso na cabeça agora, aleluia. Oi, até se enche, né? E pensa que é o Espírito Santo, mas é o Espírito de vingança. Como nós estamos orando? Eu vou pedir algo para Deus. Não, Senhor, eu preciso, Pai, veículo para ir à tua casa, para te servir, dar carona aos irmãos, ajudar as pessoas, Senhor meu Deus. Tu tens visto aquele Mustang GT, Senhor meu Deus, Senhor. Eu sinto que tu tens, Senhor meu Deus, para mim, porque eu quero ajudar. Meu irmão, tu ganhou, tu não olha mais nem para o lado. Às vezes, né? Nossa, Senhor, eu sinto que tu tens um chamado para eu fazer missões, por isso, Senhor, eu estou orando lá por Miami, Pai. Me manda para aquele lugar, ganhar aquelas pessoas que virar as costas para ti, Senhor. Aí o Senhor coloca, né? Angola no coração. Sai em nome de Jesus. O inimigo querendo me mandar para Angola.
quando se está cheio do Espírito Santo, se ora no Espírito. E é um problema muito sério, porque às vezes nós estamos gastando tempo de oração orando errado. Sabe o que é muito triste? Quando você está fazendo todo um processo, e esse processo é demorado, e depois você percebe que fez errado. Imagina alguém que está fazendo uma construção, e constrói, levanta toda uma parede, alguém chega, não, era aqui a parede, você interpretou errado aqui. E a pessoa vai olhar ali, enfim, né, na planta, cara, toda uma parede que precisa. Na oração é a mesma coisa. Se nós não estivermos cheios da presença de Deus, se eu não estiver em espírito com o Senhor, sabe o que vai acontecer? Eu vou orar na direção errada, eu vou construir coisas na direção errada, eu posso criar aspirações na minha mente na direção errada. Eu preciso ser uma habitação do Senhor. Eu preciso que Ele esteja dentro de mim, que eu seja a sua residência. Eu não quero mais que o Espírito Santo simplesmente passe por mim. Eu não quero que simplesmente eu sinta algo muito gostoso no culto e depois eu sinta só raiva, que eu viva de ira. Mas eu preciso que isso permaneça, que isso trabalhe no meu ser, que isso continue acontecendo, eu estando na igreja, eu estando em casa, aonde quer que eu esteja. Se nós olharmos para a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, algumas vezes nós vamos ver que o Senhor, através dos seus anjos, Ele esteve visitando pessoas. E havia diferença entre os locais onde eles estavam. A Bíblia diz que eles passaram na casa de Abraão. E Abraão disse, se detenha. Cara, e ele demorou, eles foram lá, mataram um novilho e quis fazer alguma comida. Não vou entrar no mérito aqui do porquê e tal, mas ele quis servir aqueles homens que passaram. E ele entendeu que eram anjos. E eles esperaram, receberam a oferta dele. Quando eles chegaram na casa de Ló, eles não queriam nem ficar naquela casa. Ló teve que insistir muito para que eles ficassem, mas eles não queriam nem ficar. Aí me faço uma pergunta: Deus pode ficar na minha casa ou não? Ele deseja estar na minha casa ou não? Vamos começar pensando na nossa casa mesmo. Jesus hoje, aqui nesse lugar, veio e apareceu em carne. Como ele apareceu lá no cenáculo para os discípulos. Aí ele chega para você e diz assim: hoje me convém pousar em sua casa. Como ele falou para Zaqueu. Aí já começa, meu Deus, lá em casa, eu estou com uma treta que eu não resolvi, vou ter que chegar em casa ainda, vou pedir para Jesus segurar uns 5 minutos lá, e eu dizer assim, depois a gente conversa. Aí Jesus vai entrando e você já começa assim, mas não repara a bagunça. Como é que está a tua casa para receber Jesus? E agora como é que está essa casa para receber Jesus? Porque Ele quer ser habitação. Nessa noite Ele quer habitar a tua casa espiritual. Ele quer habitar o teu coração, para que as tuas orações comecem a ter resposta, para que você saiba como orar, para que as tuas orações não sejam orações vingativas, para que elas não sejam orações pesadas, mas você possa fluir. E então entender o poder da oração. E eu quero aqui, eu fiz um apanhado do poder da oração. E eu sei que eu poderia citar a Bíblia, eu poderia citar aqui várias respostas de oração, mas eu quis pegar o que ultimamente tem se pesquisado a respeito de oração, para que você possa entender de que nós estamos falando de algo que é extremamente sobrenatural, reconhecido hoje já, até mesmo pela ciência, que muitas vezes é tão contrária à religião. Uma pesquisa feita com 5.000 indivíduos, não é uma pesquisa com 10, 5.000 pessoas, na Universidade da Califórnia em Berkeley, sustenta que aqueles que vão aos cultos uma ou mais vezes na semana, têm índices de mortalidade de 25 a 30%, a 35% mais baixos do que pessoas que não frequentam a igreja. Isso aqui é pesquisa. 5.000 pessoas, taxa de mortalidade caiu de 25 a 35%, isso é alto. Um trabalho desenvolvido em Dartmouth Medical School, relacionado a pessoas operadas do coração, pessoas que passaram por cirurgia, demonstrava que uma porcentagem da cura dos pacientes que se declaravam cristãos era 3 vezes superior daqueles que alegavam não ter nenhum tipo de interesse religioso.
recuperação das pessoas que foram operadas do seu coração. O Instituto Nacional para o Estudo de Envelhecimento nos Estados Unidos revelou que uma amostragem de 4 mil idosos na Califórnia do Norte, a depressão e as enfermidades físicas afetavam mais ou menos a quem professava, afetavam muito menos a quem professava fé religiosa. Observou-se que pressão arterial média das pessoas que frequentam a igreja é mais baixa do que pessoas que não frequentam. Eu estou falando de ciência aqui. Se você colocar isso aqui na internet, você vai encontrar dados a respeito. Em 1988, Randolph Burt, cardiologista de São Francisco General Medical Care Center, publicou o resultado de uma experiência que dividiu 393 pacientes do setor de cardiologia do seu hospital em 2 grupos. Um grupo recebeu orações, não fez orações, recebeu orações. Tinha pessoas intercedendo por eles, sem que eles soubessem. E outro grupo não. E Bird acompanhou 29 indicadores de saúde nos 2 grupos e percebeu que em 6 deles, os pacientes que haviam recebido orações apresentavam melhores resultados. Eles nem sabiam que estavam orando por eles, mas o poder da oração intercessória estava chegando até ali e estava fazendo a diferença. Existe um pós-PhD em neurociências chamado Dr. Fabiano de Abreu Agrela, e ele falou que a oração tem impacto no funcionamento cerebral. Durante a oração, uma ativação de regiões específicas no córtex pré-frontal medial e partes normalmente relacionadas à autorreflexão, com ligações também com a empatia. Além disso, as orações ajudam a reduzir atividades da amígdala, região relacionada ao estresse e questões emocionais. Pessoas que oram são menos estressadas. O ato de orar também ajuda na liberação de neurotransmissores relacionados com prazer e bem-estar geral, como endorfina e dopamina, o que explica a sensação de paz trazida pela oração, o que ajuda na redução de estresse e de ansiedade. Por isso que as pessoas, quando oram, elas sentem paz depois, e essa paz que elas sentem é o mundo espiritual afetando o teu corpo físico, fazendo com que teu corpo libere neurotransmissor, fazendo o teu corpo entender que você pode descansar, porque você já colocou nas mãos daquele que pode fazer aquilo que você não pode fazer. Aleluia! Glória a Deus. O estudo apontou benefícios desse tipo da prática relacionada à insônia, depressão, estresse e até a percepção de dor. Foi indicada a redução da frequência cardíaca durante a prática, ou seja, a pessoa começava a orar, ela se acalmava, a sua frequência cardíaca era menor. Prevenção de burnout em profissões estressantes, pessoas que chegam ao seu limite, reduzia com as orações. Cientistas da Universidade de Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando uma pessoa ora ou canta louvores, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Quando você canta, o teu corpo se fortalece contra as enfermidades. Quando você está adorando a Deus, de acordo com esse mesmo estudo, aqui vem fechar com outro estudo que eu já li no começo. Pessoas com fé vivem em torno de 25% mais do que pessoas que não possuem fé. Aqui eu estou falando, obviamente, de uma trajetória de vida, né, o que nós consideraríamos uma morte normal ao final, com velhice. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico, diminui a inflamação, taxa de encurtamento de telômeros nas células. Os telômeros, foi descoberto algum tempo atrás, que é a extensão dos nossos cromossomos, que à medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo as partes, as pontas dos telômeros. E isso é acelerado pelo estresse, isso é acelerado por uma má alimentação, é acelerado pela toxicidade do ar. As pessoas envelhecem, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essas pontas dos telômeros. Mas, aqui segundo esse estudo, uma pessoa que ora e que busca a Deus, sua velhice é retardada também por conta disso. Olha que tremendo isso aqui, gente. Foram 5 anos de pesquisa e 16 estudos médicos sobre o assunto. Para o pesquisador Dale Matthews, da Universidade de Georgetown, em Washington, a crença espiritual, que poderia perfeitamente ser traduzida como confiança em Deus, parece contribuir para que as pessoas superem mais rapidamente as doenças e a depressão. Elas convivem melhor com males crônicos, ou seja, males que não vão sair da sua vida, é crônico, vai permanecer, mas ainda assim, pelo poder da oração e a comunhão com Deus, elas vivem melhor, ainda que convivam com a doença.
Homens que frequentam regularmente cultos religiosos têm 40% menos possibilidades de sofrer um ataque cardíaco. Para o médico Cole Thorensen, da Universidade de Stanford, os religiosos costumam cuidar mais da sua saúde e se envolvem menos com fatores de risco como o uso de drogas, violência e com álcool. E várias pesquisas realizadas nos últimos anos comprovaram que o que os religiosos já sabem há muito tempo. A Universidade de Washington estudaram 309 pacientes que esperavam a cirurgia cardiovascular e concluíram que os que professavam alguma fé estavam menos ansiosos e provavelmente por isso o índice de sucesso da operação também foi maior. O que eu trouxe para você aqui foi dados científicos para que você que já não consegue acreditar na palavra, você que está vivendo num mundo que prega tanto o ateísmo, que faz com que as pessoas descreiam, e talvez muito relacionado a igrejas mesmo, que pregaram o evangelho de qualquer forma, pessoas que foram mercenários, que utilizaram da sua fé para ganhos próprios, e você perdeu a fé. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a sua oração, cientificamente é comprovado de que ela tem resultado, e quando você se aproxima de Deus, não é nem cientificamente, é literalmente, você percebe que há resultados na sua oração, e eu estou incentivando você a ser uma habitação de Deus nessa noite, para que as tuas orações elas sejam respondidas. A Bíblia é uma pílula de esperança para a nossa alma, porque ela está repleta de promessas, e ela diz: lembre-se de que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:19, ele está dizendo: eu vou estar com você, quando você clamar, clama a mim, eu responder-te-ei, e vou te dizer coisas grandes e firmes que você não conhece. Jeremias 33:3, quando você está na presença de Deus, ele diz para você: não tenha medo, porque eu te salvarei, quando atravessares as águas profundas, eu estarei do seu lado, e você não se afogará, quando passar pelo meio do fogo, as chamas não arderão em ti. Isaías 43 versos 1 e 2, ele diz para você também: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, e já com ação de graça, já agradecendo, apresente a Deus os seus pedidos. Filipenses 4:6, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos à sua oração, e o rosto do Senhor só se volta contra aqueles que praticam o mal. 1 Pedro 3:12, da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Também o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por quais santos? Pelos santos que estão vivos, pelos santos que estão tentando viver em santidade, por você que já abandonou o pecado. O Espírito de Deus intercede por você, ele também ora com você, e quando você ora, ele potencializa a tua oração, e aquilo que você não sabe dizer, e a dor que você não sabe contar, e as coisas que você já tentou falar para um, para outro, e ninguém nunca te entendeu, nem psicólogo te entendeu, nem psicanalista te entendeu, porque você não consegue expressar. Nos teus gemidos, o Espírito de Deus pega aquilo e transforma numa oração, e chega diante de Deus, e a resposta vem para a tua vida. O que eu preciso? Ser habitação da presença de Deus, porque se você for habitação, suas orações estarão diante do Senhor, suas orações estarão diante dele. Aleluia. Max Lucado, um escritor de vários livros, certa vez disse: quando nós agimos, nós colhemos frutos do nosso trabalho, mas quando nós oramos, nós colhemos os frutos do trabalho de Deus, daquilo que Deus está fazendo. George Miller costumava dizer: um crente pode fazer mais em 4 horas depois de empregar 1 hora de oração do que em 5 sem orar. Se você pegar a biografia de George Miller, alguém que lá nos anos de 1800, enfim, ele tinha uma vida de oração tão tremenda, que a sua história no livro Heróis da Fé conta de que certa vez ele tinha um orfanato que atendia muitas crianças. Ao todo, todos os orfanatos que ele administrava foram em torno de 20 mil crianças alcançadas. E diz a história que em um determinado dia de noite, alguém chegou para ele e disse: amanhã as crianças não têm comida, não há mais nada, nós não temos mais recurso. E eram muitas crianças, eram 2.000 crianças que tinha naquele orfanato, era uma loucura. E ele chegou para a pessoa e disse com a maior calma do mundo, disse assim: nós vamos orar nessa madrugada.
E eles estavam orando de madrugada. E quando chegou pela manhã, antes da primeira refeição daquelas crianças, antes delas acordarem, alguém bate na porta com comida que alimentou 2.000 crianças por um mês inteiro, através do poder da oração. Quando você se coloca a orar crendo, quando você coloca tudo diante do Senhor, quando não há mais recurso, quando não há mais o que o homem pode fazer para você, e aí você se coloca realmente diante dele, Deus entra com o seu sobrenatural. Existe uma coisa muito natural, que é você colocar-se em oração. Isso é natural, isso deve ser natural, isso deve ser cotidiano. Mas o sobrenatural é o Senhor que vai trazer para a sua vida. E John Bunyan, aquele que escreveu o Peregrino, ele disse: as melhores orações têm muitas vezes mais gemidos do que palavras. Eu sei que está difícil de orar, eu sei que muitas vezes a dor é tanta no coração e é tão difícil expressar em palavras, mas se você conseguir pelo menos gemer, faça isso diante do Senhor, porque a tua oração vai subir e a resposta vai descer. Coloque-se de pé comigo, por gentileza, em nome de Jesus. Certa vez